povo abençoado, o Senhor Todo-Poderoso, Ele falou hoje em uma tremenda ira a respeito da complacência do Quênia, como o Senhor tem amado o Quênia e visitou o Quênia. E todas as pessoas podem ver que o Senhor queria usar o Quênia como um exemplo entre as nações gentílicas de como se preparar para a gloriosa vinda do Messias. A mesma nuvem que andou com Deus, o povo da aliança de Deus, é a mesma nuvem que veio andar com vocês nesta peregrinação para o céu. Como você pode ignorar isso quando o fogo do céu, com uma tormenta tão grande e tortura e punição e juízo para sempre e eternamente? E Deus estendeu um braço de graça tão grande, um gesto tão grande de amor, dizendo: eu quero andar com vocês, para que eu possa usar vocês como uma nação sacerdotal entre os gentios, para que eles possam ver como se preparar para a vinda do Messias. A mesma nuvem que andou com o tremendo povo da aliança de Deus veio para andar com vocês. Vocês não entendem. O que é tão difícil que vocês não entendem? Por que é tão difícil para vocês entenderem? E todos sabem que quando você anda com Deus, você tem que viver para agradar a Deus. Agradar a Deus torna-se o seu comando diário. Agradar a Deus torna-se o seu estilo de vida diário. Agradar a Deus torna-se o seu dever diário. Essa é a sua obrigação quando Ele já veio para andar com vocês na nuvem da glória. E vocês sabem que Ele espera que vocês o honrem. Quando você anda com Deus, você deve honrá-lo. Simplesmente olha na Bíblia. Olha os 40 anos andando com Ele no deserto. A coisa-chave foi honrá-lo. Honrar a Deus é totalmente imbatível, é indiscutível. E você pode dizer: veja como eles estão andando. Nós andamos na mesma direção. Você não pode estar andando em direção oposta quando você está andando com o Senhor. Então, que tipo de caminhar é este quando os quenianos estão tentando andar na direção oposta? Enquanto Deus Todo-Poderoso está liderando-os em outra direção para o reino de Deus, o que é bom para eles. Então, estes são os assuntos e as questões que o Senhor agora está levantando, dizendo: até onde Ele vai esperar? Levantando os seus aleijados um após o outro, ano após outro, um ano passa, 136 aleijados, então mais aleijados tantos, e as nações estão ansiando por isto. Vocês não podem estar andando na direção oposta se vocês estão andando com Deus. Vocês vão simplesmente sendo levados de Goshen para a terra prometida. Aqueles que andam em outra direção, você sabe o que acontece com eles? O que acontece com eles? O que aconteceu com eles está na história, todos sabem. E você sabe muito bem que quando você anda na mesma direção, você vai chegar no mesmo destino. Então você vai chegar. Mas como você vai chegar no destino do reino de Deus quando o Quênia está tentando andar na direção oposta e os líderes não estão prestando atenção, as outras igrejas não estão prestando atenção? Na verdade, eles estão andando na direção oposta e Deus não está com eles. Os aleijados deles não estão andando. Como então eles vão chegar no mesmo destino? E vocês sabem muito bem, se você ler na Bíblia, o caminhar que trouxe o povo da aliança de Deus para a terra prometida, e naquela caminhada eles tinham entendimento, eles tiveram que chegar a um entendimento, o Senhor e eles. Teve que acontecer um entendimento para que eles fossem bem-sucedidos na caminhada. Em outras palavras, há regras na caminhada. Você obedece a Deus, Ele te ajuda. Você honra o Senhor, Ele te ajuda. Você honra esta voz,
dos seus profetas e eles vão te ajudar, porque então eles estão próximos de mim. Então, eu sou aquele que ele está usando para falar com vocês. Então, há regras. Você tem que se entender um ao outro quando você anda com Deus. Vocês têm que se entender um ao outro. Não é alguém fazer outra coisa. E o Senhor quer que você faça outra e então você espera chegar no mesmo destino. E foi tão importante, assim como é agora, que você ande com Deus para que você possa chegar no mesmo lugar. E ao andar com Deus, significando foi tão importante, se você ler a sua Bíblia, que eles entenderam o que mais importava para Yahweh, a agenda daquela caminhada, o objetivo daquela caminhada, o que era mais importante era chegar no destino prometido. Então, você não pode se separar, Deus está te dirigindo, você se rebela e vai para o outro lado. A mesma coisa neste tempo. Deus veio para andar com a igreja porque ele queria alcançar o que mais importa para o reino de Deus, para que Jesus possa vencer e o avivamento se espalhe em toda a terra. Para que as nações possam ver através de vocês, porque vocês são uma sala de aula para ensinar as nações. E este caminhar com Deus só pode ser através de Cristo Jesus. Você não pode ir como uma nação, andar com outros deuses e achar que, eu estou andando com Deus. Não. Vocês têm que saber as coisas que Deus não tolera: adoração a ídolos, idolatria, imoralidade, corrupção, evangelho da prosperidade, todas essas coisas que conduzem a igreja para o diabo, mundanismo, irreverência, impiedade. Todas estas coisas, Deus esperava que vocês aprendessem pela Bíblia, para que quando vocês aprendessem pela Bíblia, 1 Coríntios capítulo 10, 11 e 12, ele diz: todas estas coisas lhe sucederam como exemplo e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Então, tudo isso você vê na Bíblia, está para você ler, para você saber como andar com ele, como eles andaram no deserto. Tudo isso foi para ser uma lição para vocês. Então, quando ele veio, ele esperava que vocês entendessem as coisas que ele não gosta. E você tem que se livrar destas coisas nesta caminhada. Você tem que se livrar do pecado. Vocês sabem muito bem que o pecado é um retrocesso. É uma reprovação para vocês. O pecado vai te puxar em direção ao diabo, em direção ao inferno. Entretanto, nesta jornada, vocês estão tentando incorporar o pecado. Como? Então, o Senhor esperava que vocês tivessem um relacionamento próximo com Ele, com Jesus. Um relacionamento próximo nessa caminhada para que Ele possa te ajudar. E que nesta caminhada com a sua vida e as suas famílias, vocês então deveriam estar glorificando a Deus agora como pessoa, como família, como comunidade, como nação, e serem totalmente separados do mundo. Vocês não podem glorificar o Senhor estando unidos, unir o mundo na sua caminhada cristã, estar amalgamado. E o propósito da vinda dele é para que vocês o conheçam como Deus, a Ele a quem vocês estão adorando. Ele diz, outras pessoas adoram o que eles não conhecem, mas Ele veio para que vocês soubessem que o Deus que vocês adoram, Yahweh, o Deus de Israel, é Ele que vocês estão adorando. E que nesta caminhada, uma vez que você chega lá, você vai evitar o falso cristianismo daqueles que não conhecem a Deus. E o falso cristianismo com certeza te seguraria, vai te segurar e te impedir em todo o esforço para chegar aonde Deus está te levando. Na verdade, é um impedimento para você andar com Deus. No livro de Mateus, capítulo 15, ele diz o seguinte. Mateus, capítulo 15, versículo 8. Isso é o que o Senhor diz. Ele diz, este povo me honra com seus lábios, mas os seus corações estão longe de mim.
Em vão me adoram. Os meus ensinamentos não passam de regras. Olha isto. O Senhor Todo-Poderoso está dizendo que nesta caminhada Ele esperava que nunca jamais vocês iriam aceitar o falso cristianismo, porque Ele agora veio. Por que então aceitar o falso caminhar cristão? Do falso cristianismo. Ele já veio. Então, qual seria a razão para vocês continuarem sendo falsos? Que o falso cristianismo que você vê hoje vai impedir o seu caminhar com Deus. É isto que o Senhor está dizendo? Que não há espaço para o falso cristianismo. Mas quando você olha a igreja deste dia presente, até mesmo quando a glória de Deus veio, eles ainda são falsos, estão abraçando o falso cristianismo. Que triste. No livro de Colossenses 2, do 20 ao 22, ele diz o seguinte. Ele diz, Colossenses 2, 20 em diante. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês, como se ainda pertencessem ao mundo, se submetam às regras do mundo? Ele veio te libertar do falso cristianismo, do cristianismo deste mundo, para que você possa focar no cristianismo celestial da cruz e do sangue, o lindo avivamento da vinda do Messias. Não manuseie, não toque nisto, não prove, não toque. Todas estas coisas que têm a ver com as coisas que estão destinadas a perecer pelo uso. Elas se baseiam em ensinamentos e mandamentos humanos. Ele diz, não se envolva nesta vida falsa que está em todo o cristianismo deste país. Por que eles ainda estão andando assim quando a nuvem de Deus já veio? E as outras nações estão observando e desejando aprender do Quênia. Qual a experiência que vocês têm de andar com Deus? Então eles encontram vocês ainda andando no falso cristianismo, cristianismo moderno, cristianismo da prosperidade que vocês estão andando. Realmente, estas coisas, estas regras têm de fato a aparência de sabedoria com sua pretensiosa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear a sensualidade e os impulsos da carne. Olha isto. Este é o falso cristianismo que você vê hoje, que está impedindo e segurando a forma como os cristãos estão andando com o Senhor hoje. Isaías capítulo 29. Isaías 29, ele diz o seguinte. Isaías 29, versículo 13. Ele diz. Assim diz o Senhor, este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Oh, quão terrível, que tragédia, povo abençoado, que a nuvem de Deus possa vir, Deus querendo usar vocês como um exemplo para as nações, e quando Ele vem todo o caminho para visitar vocês, para que vocês pudessem andar com Ele honrosamente diante dos olhos das nações como uma nuvem de testemunhas, eventualmente agora, para que eventualmente as nações possam aprender a andar com Deus, mas em vez disso, o que você tem é vergonha. Você está tentando andar em desonra, pecado, na direção oposta. Em Tiago 1:26 ele diz, o livro de Tiago 1:26, ele diz o seguinte. O livro de Tiago, capítulo 1:26, ele diz, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, e a sua religião não tem valor algum. Hoje os cristãos estão envolvidos em muita pornografia, eles estão envolvidos em pregar falsa doutrina, eles não temem.
Eles estão pregando o evangelho do estômago aqui agora. Como você vai conseguir entrar no reino da glória? E ele veio para andar com vocês. Ele quer andar com vocês e trazer vocês para um lugar onde vocês nunca estiveram antes, para o reino de Deus, povo abençoado. Como então você anda quando você não consegue entender os valores de Deus, as coisas que importam para ele, o temor de Deus, a santidade sendo centralizada, a justiça sendo chave? Como que a nação pode continuar desta forma e Deus ainda continua amando-a? 1 João 2,9 ele diz: todo aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, ainda permanece nas trevas. Olha isso. Ele está dizendo que tem uma forma pela qual você tem que andar como cristão. E os cristãos de hoje estão envolvidos em falso cristianismo. Eles estão andando de uma forma que é inacreditável. 1 João 2,4, ele diz: aquele que diz, eu o conheço, eu conheço Jesus, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nesta pessoa. Isso é o falso cristianismo, é isso que está cheio em todo mundo, e eles estão ansiando pelo verdadeiro cristianismo, o verdadeiro caminhar com Cristo. Como que eles vão aprender? Se você, a igreja que foi visitada de uma forma tão poderosa, tornou-se complacente, apóstata e voltou ao pecado, literalmente. Em outras palavras, vocês estão desonrando a glória de Deus, sendo que a glória de Deus foi colocada sobre vocês. 1 João capítulo 3, versículo 6, ele diz: todo aquele que permanece nele, quer dizer, em Cristo, continua na prática do pecado. Todo aquele que permanece no pecado nem viu a Cristo, nem o conhece. Como você pode dizer que você é nascido de novo e você continua pecando? Este é o falso cristianismo que, quando ele veio, ele esperava que você fosse abandonar e se purificar e agora andar com ele. Ele andou com os filhos de Israel até eles entrarem. Como que você vai entrar agora quando ele está tentando andar com você, mas você está andando em outra oposição? Você quer voltar para o Egito? 1 João 3, de 8 a 10, ele diz: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou. Foi para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Assim como nós sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, não é filho de Deus. E também quem não ama o seu irmão e irmã. Então ele vem muito claramente neste pecado perpétuo que você vê na igreja e alegando, fingindo que estão andando com Deus. Como que isso é possível? Ele disse: este é o falso cristianismo, você não pode fazer isso. Você não pode fazer uma coisa como essa, disse o Senhor. Você tem que se arrepender, ele diz. Então, em 3 João 1,11 ele diz: Amados, não imitem o que é mal, mas o que é bom. Todo aquele que imita o que é bom é de Deus, mas aquele que faz o que é perverso nunca viu a Deus. Novamente, Deus vindo muito abertamente para repreender este falso cristianismo, esta falsa salvação que você vê sendo praticada aqui no Quênia, quando a nuvem de Deus, na verdade, veio. Vocês foram visitados de uma forma poderosa. Tudo que ele espera de você é que você seja separado do mundo. Ele espera que você seja separado do mundo e da corrupção moral deste mundo. Como? Em Colossenses capítulo 3, Colossenses 3:10, ele diz: e vos revestistes do novo homem, que se refaz, está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Vocês deveriam estar
perpetuamente esta visitação é tão grande, vocês deveriam estar perpetuamente, constantemente, insistentemente sendo renovados à imagem de Deus. É para isso que ele veio. Até quando o Senhor terá que ser paciente por vocês e esperar por vocês, para vocês se corrigirem? O tempo está correndo, o Messias está prestes a vir e as nações estão esperando. Muitas nações estão esperando. Nós precisamos sair para as nações e trazer o avivamento para eles. O céu não foi feito somente para o Quênia. É por isso que o Senhor dá meia volta e diz: eu agora posso julgar e destruir tudo que foi construído em todos estes anos. Quão trágico! Quando Noé andou com Deus, Enoque anda com Deus, Abraão, você pode pegar esses exemplos e ver como eles andaram com Deus. Tudo isso é um exemplo escrito para vocês como exemplo, para que vocês possam aprender. Vocês que agora estão vivendo o fim dos tempos. Quando Enoque andou com Deus em Gênesis capítulo 5, ele honrou a Deus, ele temeu a Deus, ele foi fiel a Deus. Quando Noé andou com Deus em Gênesis capítulo 6, Noé obedeceu a Deus. Noé andou com Deus tão próximo dele. Noé amou a Deus tanto. E naquele tempo, vocês se lembram, foi uma geração tão rebelde. Vocês podem imaginar o contexto dentro do qual Noé honrou a Deus. Eles eram tão rebeldes. A rebelião cresceu muito, terrivelmente naquele tempo. Era tão ruim que quando você olha para Gênesis 6, você vê a grande rebelião, que agora é pior nesta era. A mesma e pior. A rebelião cresceu terrivelmente. Anjos caíram do céu e os anjos caídos começaram a espalhar iniquidade na terra. É por isso que ele trouxe juízo à terra. Então, vocês se tornam agora tão perversos e mais perversos do que eles? Como? Então, o Senhor Jeová até mesmo se arrependeu de ter criado o homem. E a igreja de hoje está no mesmo lugar? Mesmo lugar. Se você ler o livro do Gênesis capítulo 6, ele diz: quando os seres humanos começaram a se multiplicar em números sobre a terra novamente, quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, vendo, olha estes anjos, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens, eles viram que as filhas dos homens eram formosas, eles tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não contenderá com o homem para sempre, pois ele é mortal, e os seus dias serão 120 anos. Naquele dia, Nefilins, esses são filhos de Deus. Os Nefilins estavam na terra naqueles dias. E também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e tiveram filhos com elas, veja esta abominação lá. Eles foram os heróis do passado. Os Nefilins vieram daí, vieram disto. Eles eram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem havia aumentado na terra, em toda a terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do coração humano, toda a inclinação do coração humano era sempre somente para o mal o tempo todo. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e isto cortou-lhe o coração. Então disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra a raça humana que eu criei. E com eles, os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu, arrependo-me de havê-los feito. Mas Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. E ele andou fielmente com Deus. Deus veio para andar com você, Quênia. Veio andar com você. A igreja desta era presente. Você tem andado com ele fielmente? Noé, foi dito dele que ele andou fielmente com Deus. E se você olhar o versículo 14, você vê esta era presente.
Ele diz, então, você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Deus está pedindo que esta geração saiba que Ele vai julgar o mundo. Vocês têm que receber a arca da cruz, a arca da salvação, para que vocês possam escapar. Porque todo que confessar o nome de Jesus, de acordo com João 3,16, serão libertos, serão salvos. Deus é fiel. E a iniquidade desta era é até pior. É por isso que Deus Pai pode vir todo o caminho desde o céu visitá-los e eles tentam ignorá-lo. Quão terrível! Para onde você vai correr então? Como você pode ignorar uma salvação tão grande? Tentando continuar com falsos profetas, falsos apóstolos, com pecado e imoralidade. Como? Quando o precioso sangue de Jesus trouxe arrependimento do pecado, trouxe a purificação do pecado, trouxe perdão do pecado, trouxe remissão do pecado, o novo nascimento, a salvação da graça, santificação. Como então você pode ignorar uma salvação tão grande como esta? O Senhor está tentando te alcançar. Que você nasceu na injustiça, mas Ele virou e disse, não, Ele agora quer te cobrir com as vestes de justiça, Ele quer te cobrir com as vestes do sangue de Jesus, Ele quer te trazer para a sua eternidade. Como você pode ignorar isso, povo abençoado? Eu não posso entender. Como? Como uma geração ignora uma salvação tão grande como esta? E, entretanto, vocês sabem que rejeitar a visitação de Deus traz severas consequências. Lembre-se de Israel. Ele disse, ai de vocês. Por quê? Porque você não conheceu a hora da sua visitação. Você não conheceu a hora de Deus vir até você e tornou-se trágico. Toda a nação, toda a geração e o mundo inteiro pagou um preço insuportável. Veja o coronavírus. Toda a nação, toda a comunidade, todas as pessoas, toda a comunidade, toda a nação, o mundo inteiro, toda a geração. Pagaram preço insuportável, consequências quando você ignora a visitação de Deus. Veja o coronavírus. Líderes morreram, crianças morreram, é inacreditável. Ele está dizendo que o orgulho vai te derrubar. O orgulho não pode se sustentar. Deus vai remover o favor e a graça de vocês e as consequências de ignorar esta visitação. E Ele vai fechar a porta do arrependimento. Nós acabamos de ler Mateus 25, 10 e 11, quando Ele entrou com as fiéis, então as outras vieram e Ele disse, para lhes dizer a verdade, eu não conheço vocês. Ele é capaz de fechar aquela porta. Ele pode fechar a porta da adoração. Vocês viram o coronavírus? Neste momento, Ele está pedindo para que vocês o adorem. Mas quando eu falei o coronavírus e dei aquela profecia, chegou o tempo quando as pessoas ficaram fechadas em suas casas e eles ansiavam por ir à casa da adoração, mas esqueça, Deus fechou. Nenhum sacerdote, nenhum ídolo, nenhum sacrifício, nenhum rei, nenhum líder, ele não se importa, ele simplesmente fechou. Deus abandona as pessoas que não se arrependem, que são impenitentes. Ele vai abandonar você. Ele vai abandonar você se você não se arrepender. Então você passa por uma grande tragédia que se chama grande tribulação, que vai consumir a terra. Isto é terrível. A vida que a igreja está vivendo neste mundo é cega, porque eles estão buscando as coisas do mundo. Isto cegou a humanidade, eles não podem ver o tesouro do Messias, o tesouro de Deus, que é o Messias. Ai! Isto é inacreditável. Eles o avaliaram em 30 peças de prata. E nesta era também, eles estão avaliando ele, estimando-o em 30 peças de prata. Eles não podem ver o tesouro do Messias e eles estão perecendo. O juízo está vindo, o corona está devastando-os. Veja como a Ucrânia está devastando o mundo inteiro.
Se vocês não se arrependerem, Deus vai entregar vocês ao pastor brutal na grande tribulação, o terrível pastor. Como você pode ignorar a Deus? E entretanto o Senhor veio na sua nuvem, na nuvem da sua visitação, e Ele está dizendo para vocês que é somente pelo sangue de Jesus que você pode nascer de novo. Somente pelo sangue de Jesus você pode entrar no céu. Somente pelo sangue do Cordeiro o seu pecado pode ser removido desta terra, de você, da igreja, desta geração e da terra. O que é isto? O Senhor está clamando por vocês. Não é chorando, Deus não chora, mas o Senhor está buscando a sua atenção. Ele está vendo para onde vocês estão indo e Ele está vendo destruição. Quão terrível, povo abençoado. Os servos que agora estão falando com vocês, eles ficaram em Cacamega e eles disseram, assim como vive o Senhor, a quem eu sirvo, assim como vive o Senhor, diante de quem eu estou, e eles trouxeram chuva instantaneamente. Eles ficaram em Joro e disseram, assim como vive o Senhor, diante do qual estou, novamente chuva, o céu obedeceu. Eles ficaram em Eldam Maravim e disseram, assim como vive o Senhor, diante do qual eu estou e sirvo, novamente Kissi, Eldam Maravim. Eles ficaram em Lima, Peru e disseram, assim como vive o Senhor, a quem eu sirvo, diante de quem eu estou, novamente chuva. O que é que vocês estão esperando? O que vocês estão esperando? Ele está dizendo que você tem que estar ciente da presença de Deus. Ele visitou. Você não pode viver como se Ele não tivesse visitado, porque agora você está vivendo bem diante dos olhos do Deus vivo. Então, quando Deus vem na sua nuvem assim, nada terreno pode ser espetacular para você novamente. Nada desta terra pode ter algum valor para você. Este é o primeiro valor que Ele te dá. Quando Ele fala da glorificação, falando da transfiguração, falando da ressurreição, como que alguma coisa desta terra pode ser mais precioso para você novamente? Então, estando na presença do Senhor e ficando diante do Senhor é de extrema gravidade, povo abençoado. Extrema gravidade. O Senhor está advertindo que ficar diante dele não é uma brincadeira. Romanos capítulo 14. O livro de Romanos, capítulo 14, ele diz o seguinte, e eu vou ler versículos de 10 a 12. Romanos 14, 10. Portanto, você, por que julga seu irmão ou irmão? Por que você despreza-os? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito, porque por mim mesmo jurei, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus, diz o Senhor. Ele diz que ficar diante do Senhor é dar contas, é prestar contas. E o inferno é um lugar terrível. Ele está tentando ajudar esta geração e esta nação, esta igreja do Quênia, para não ir para o inferno. Mas quando eu estendo um amor tão grande, eu esperava que você me devolvesse amor. Quando eu estendo honra para você, eu esperava que você estendesse honra para mim. Mas, ao contrário, vocês estão indo em direção ao inferno. O inferno não é um centro de férias, não é um centro de reabilitação, não, é eterno, é tormento eterno, não é nem a exterminação da sua vida, não. Você permanece conscientemente vivo, sendo julgado em uma base diária, dia e noite, não há feriado, não há final de semana. Então a morte será apenas uma porta para te conduzir para este juízo, se você não mudar. Esta geração, por que vocês esqueceram o Senhor, abandonaram o Senhor? É tremendo, é inacreditável. Por que vocês abandonaram, esqueceram o seu Criador? Yahweh veio até vocês. Ele veio até vocês, ele trouxe o rio da água da vida para vocês. Aleijados estão sendo levantados, todos os lugares onde havia morte, e quando o rio chega lá, ele dá vida. Se você ver o livro de Ezequiel 47, Ezequiel 47, ele diz o seguinte,
Este é o rio que Deus Pai trouxe para vocês naquele dia. Por que então vocês o rejeitariam? E você vê que onde quer que este rio passe, quando as pernas são aleijadas e mortas, os nervos mortos, traz vida para eles, aleijados levantam e andam. O cérebro está morto, não pode coordenar os músculos e os ligamentos, traz vida e então está andando novamente. Como você pode ignorar isto? E ele diz, o homem levou-me de volta à entrada do templo e eu vi água saindo de debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o leste. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então me levou para fora pela porta do norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão e enquanto ia mediu 500 metros. Então levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros, levou-me pela água que batia no joelho. Mediu mais 500 e me levou até a água que batia na cintura. Mediu mais 500 metros, mas agora era o rio que eu não podia atravessar porque a água havia subido e era profundo para nadar. Um rio que ninguém podia atravessar. Então ele me perguntou, filho do homem, você vê isto? Então ele me levou de volta à margem do rio. Quando ali eu cheguei, eu vi muitas árvores em cada lado do rio. E ele me disse, esta água flui na direção situada a leste e desce até Arabá, o Vale do Arabá, é um vale em Israel, onde ele entra no Mar Morto. Quando ele deságua no Mar Morto, a água ali salgada torna-se saneada. Enxames de criaturas vivas viverão por onde quer que o rio passar. Veja como ele traz vida onde havia morte. E haverá muitíssimo peixe, porque onde esta água chegarem, tornarão saudáveis as águas do mar. Então, por onde quer que o rio passe, tudo viverá. Pescadores se acharão ao longo da praia, desde Engedi até Englaim. Haverá lugar para estenderem as redes. O seu peixe será, segundo as suas espécies, como a do mar Mediterrâneo. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados. Serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda a espécie crescerão em ambas as margens do rio. As suas folhas não murcharão, nem os seus frutos cairão. Todo mês produzirão fruto, porque a água vinda do santuário de Deus chega até elas. Os seus frutos servirão de comida. E as suas folhas para a cura. Quão tremendo! Esta é a mensagem que o Senhor está tentando transmitir para esta nação, mas parece que eles não entendem. Ele trouxe aqui a água da vida, o Espírito. Este é o Espírito vivificante de Deus, o Espírito de Deus que dá vida. Aleijados se estão levantando onde os membros estavam mortos. E essa água flui lá, e então quando os dois profetas vêm, comandam, fazem o decreto, essa água flui lá. O Espírito vivificante de Deus, trazendo para vocês o sangue de Jesus que alimenta, que nutre, te curando, estabelecendo, restaurando. E o Senhor está falando isso para vocês como nação, mas parece que vocês não entendem. Parece que vocês não querem entender. É incrível, impressionante que vocês não queiram entender este maravilhoso ato de amor de Deus. E ele está dizendo que a água está fluindo do trono de Deus. É o Espírito vivificante que está fluindo e fluindo nesta terra de uma forma poderosa. Água santa.
aparecendo e subindo até uma grande profundidade com poder de cura. A profecia do enorme avivamento de Deus vindo à terra, e você a vê. A glória e o grande avivamento do qual Deus está falando, Ele está usando isso para que vocês saibam que é esta a intenção dele. O fluir refrescante da graça de Deus, a graça maravilhosa. O fluir do glorioso Evangelho de Jesus, o fluir do Espírito Santo do templo de Deus, no céu para dentro da igreja, dentro das suas casas, levantando aleijados, abrindo olhos cegos. Qual é o problema? Como é que vocês não entenderam? O que é tão difícil de entender? Diga-me, Kênia, o que foi difícil para vocês entenderem nisto? As nações estão esperando, a Finlândia está esperando. Quando houve fome, vocês viram o que aconteceu? Seca. E o Senhor está dizendo que algumas vezes Ele tem que julgar para acordar um povo. A ira de Deus sobre uma geração. Algumas vezes Ele tem que te julgar como uma forma de preservar a sua santidade e a sua honra. Algumas vezes Ele tem que te julgar como um meio de preservar o temor de Deus. Se você olhar o livro de 2 Samuel, 2 Samuel, leiam comigo. 2 Samuel, veja o que ele diz. 2 Samuel, capítulo 6, ele diz o seguinte. E é por isso que Deus está falando sobre julgar o Quênia e fazer o mundo inteiro parar. Porque eles vão dizer, será que eles vão desperdiçar esta glória? Será que o Quênia vai desperdiçar este avivamento? Mas algumas vezes Deus tem que julgar como uma forma de preservar a sua santidade, a sua glória, preservar o temor de Deus e a sua honra. Especialmente quando Ele percebe que você está tentando diminuí-lo. Quando Ele está apenas demonstrando amor para você. 2 Samuel, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Novamente, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Alim, em Judá, para buscar a arca de Deus. A arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, Ele mesmo, que é entronizado entre os querubins acima da arca. Eles puseram a arca de Deus em um carroção novo. Imagina, eles fizeram um carro novo e levaram da casa de Abinadab, na colina, Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus nele. E Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando, celebrando, dançando com toda a força perante o Senhor Todo-Poderoso. E eles celebravam de todo o seu coração diante do Deus Todo-Poderoso, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos, todos os instrumentos. Quando eles chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por causa do seu ato de irreverência, familiaridade. Em outras palavras, tendo uma mente independente diante da face de uma visitação tão temível como a nuvem de Deus lá. Lembrem-se que a nuvem não repousa em qualquer lugar, somente no propiciatório onde ela repousa. Quão pior é o caso do Quênia, então, onde a própria nuvem está aqui.
A ira de Deus acendeu-se contra Uzá pelo seu ato de irreverência. Em outras palavras, agindo em uma mente independente, complacência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo ao lado da arca de Deus. Você pode imaginar esta cena? Todo Israel está aqui e então a arca de Deus e o corpo morto deste lado. Você pode imaginar esta cena? Algumas vezes Deus tem que julgar para preservar a sua honra. Algumas vezes Deus tem que julgar para preservar a sua santidade. Algumas vezes Deus tem que julgar para preservar o temor de Deus, a sua transcendência, a sua separação da corrupção moral, para se proteger dos ataques de complacência e familiaridade da parte do homem. Veja esta cena. Todo Israel está aqui, a arca da aliança está na frente e então o corpo morto de Uzá está lá. Deus está dizendo que você tem que tomar muito cuidado quando você lida com a visitação de Deus. Você tem que ser muito cuidadoso. Neste caso, eles foram chamados para tomar cuidado para lidar com o lugar onde a nuvem de Deus repousa. Mas agora a nuvem de Deus veio e foi dito a vocês que vocês deveriam lidar com a nuvem de Deus. E o lugar da visitação dele aqui no Quênia, de uma forma muito séria na igreja, muito seriamente nesta era, muito temível, com muito cuidado. Porque eles desenvolveram familiaridade. Eles desenvolveram familiaridade com a temível arca de Deus, com a temível nuvem de Deus. E esta familiaridade é virtualmente imperdoável de acordo com Deus. Então, isso aconteceu para deixar um exemplo para Israel de que aqueles que se aproximam dele têm que ser santo e ele se demonstra a si mesmo santo. E diante dos olhos de toda a nação, ele tem que ser honrado. Em outras palavras, o Senhor está dizendo que ninguém pode entender os mistérios de Deus, porque ele escolhe fazer as coisas da forma como ele faz. Tudo que você precisa fazer é obedecer e não contestar, não debater. Ele não se importa com modernismo e pós-modernismo. Ele não se importa, ele vai julgar vocês. Ele pode levar os seus profetas para outras nações. Para avivar, ele pode levar os seus profetas para o Brasil. E lá, eles podem fazer um grande avivamento no Brasil. E eles podem esquecer a respeito do Quênia. Eles podem julgar e destruir o avivamento se vocês brincarem. Ele pode levar os seus profetas para o Brasil. E no Brasil, eles ficarão lá. E farão um grande avivamento, levantarão aleijados. Um grande avivamento, cruzadas em estádios de uma cidade para outra. Os brasileiros anseiam por entrar no céu. O céu também foi feito para os brasileiros, não apenas para os quenianos. Vocês não podem abusar de Deus no Quênia. O Senhor está dizendo que Deus não pode suportar nenhum tipo de ataque ou afronta à sua santidade, à sua honra. Ataques à sua honra, afronta à sua bondade quando ele apenas está demonstrando bondade, levantando aleijados, abrindo olhos cegos, removendo os seus enfermos do estado de coma. Em Hebreus capítulo 10, versículo 31, ele diz... No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 31, ele diz... Hebreus 10, 31, ele diz... Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por quê? Porque depois de pisar, ele diz, aqueles que trataram como algo impuro o sangue da aliança que o santificou, insultaram e abusaram do Espírito da graça. Então ele diz, eu me vingarei, eu retribuirei. Então ele diz que Deus não pode suportar uma coisa, uma afronta à sua honra, uma afronta à sua santidade, uma afronta à sua justiça, uma afronta ao seu respeito e dignidade, especialmente quando ele te demonstrou amor.
É impressionante, povo abençoado, que no Antigo Testamento as pessoas respeitavam e reverenciavam a presença de Deus, eles temiam a presença de Deus, eles honravam a presença de Deus no Antigo Testamento, e eles se rendiam ao mistério de Deus, eles diziam, não, Deus é misterioso, nós não podemos entendê-lo, nem os seus profetas, e desta forma eles se submetiam à vontade de Deus. Mas as vidas deles, em face da visitação, eram caracterizadas por temer, respeitar a presença de Deus, ter temor da presença de Deus, reverenciar a presença de Deus, honrar a presença de Deus. Porque quando eles viam os milagres de Deus e as maravilhas de Deus, eles reverenciavam a presença de Deus, eles respeitavam a presença de Deus, eles temiam da presença de Deus, eles honravam a presença de Deus. Mas a igreja de hoje perdeu o terror de Deus, eles perderam o respeito por Deus, eles perderam a honra de Deus quando ele veio na sua nuvem. Isso é virtualmente imperdoável, ele não pode perdoá-los, ele pode destruir este avivamento e me levar para o Brasil. E ele pode estabelecer um avivamento nacional no Brasil por 10 anos, até o Messias vir e descartar o Quênia. Quem é você, Quênia? Quem você pensa que você é? Ele pode acabar com você e ir para o Brasil. Eu já comecei a fazer contato com meu filho no Brasil. Então eu posso abandonar você, Quênia? Como você não sabia que eu estou de pé somente com o Senhor? Você não pode pisar na glória do sangue de Jesus, na glória de Deus, e então esperar que tudo fique bem. Jesus Cristo foi humilhado na cruz. Ele nasceu em pobreza. Ele escapou dos seus assassinos muitas vezes que queriam matá-lo. Ele foi totalmente rejeitado, terrivelmente perseguido, terrivelmente caluniado, terrivelmente zombado, terrivelmente difamado, terrivelmente abandonado, terrivelmente torturado, terrivelmente pregado na cruz, sepultado em um túmulo emprestado. Como então você espera ignorar a visitação de Deus, preparando o caminho para Jesus, e espera que eu vou ficar aqui? Eu posso abandonar vocês, diz o Senhor. Quem são vocês, Quênia? E a nação vai desmoronar. O estado do Quênia vai desmoronar se eu for embora. Vai literalmente desmoronar e se tornará um estado de desolação. Cristo Jesus sofreu, e ele esperava que, em face da sua visitação, se você é um genuíno cristão realmente, não falso, você teria evitado a apostasia a qualquer preço, você teria se preparado para a vinda do Messias, você teria rejeitado a apostasia e estaria aguardando ansiosamente a vinda de Jesus, as recompensas preparadas no céu. Em Filipenses capítulo 2 ele diz, o livro de Filipenses capítulo 2, dos versículos 9 ao 11 ele diz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, o nome acima de todo nome, para que ao nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É isto que deveria ter acontecido nesta nação. Todos deveriam ter se curvado, parado com a adoração a ídolos, parado com a imoralidade. A nuvem de Deus veio. Agora veja, Deus quer destruir o país. Eu irei embora e irei para o Brasil e farei um grande avivamento no Brasil. Eu farei apenas um telefonema. Irei para o Brasil e vou abandonar vocês.
Os quenianos sempre pensaram que o céu foi feito para eles? Como? Por que vocês iriam abusar da visitação de Deus e falhar em se transformar as suas vidas, mudar as suas vidas, se preparar para a vinda do Messias? As nações estão esperando. As nações estão esperando. E vocês estão segurando-as. Toda vez o Quênia caiu no pecado, ou Quênia fez isso, Quênia fez aquilo. Como é possível que vocês não sabiam que Deus trouxe para vocês a visitação do Messias na cruz? E então ele veio na sua nuvem, a ressurreição de Cristo. Ele veio na sua nuvem e ele disse: agora vocês podem simplesmente se arrepender. Agora vocês podem fazer um avivamento nacional, porque vocês me viram com seus olhos e eu não matei todos vocês. Ele poderia ter matado a nação inteira por olhar para ele com seus olhos nus, com seus olhos iníquos. O Senhor está dizendo que o arrependimento para o qual ele está chamando vocês é um benefício para vocês, Quênia. Ele diz que o juízo de Deus está vindo. Então ele está chamando toda a nação do Quênia ao arrependimento, significando que Deus quer salvar vocês. Ele quer que vocês escapem das terríveis consequências da ira de Deus. Ele quer restaurar vocês. Diga para eles se arrependerem. Diga para este povo se arrepender e então os restaurarei. Caso contrário, eles saberão que a boca do Senhor falou, significando ele quer restaurar vocês. Ele quer preparar vocês para o reino de Deus. O que é que vocês não podem ver? Por que vocês estão se recusando ao arrependimento? Arrependimento é para humilhar o seu coração, para vocês se apartarem da altivez e do orgulho que vai levar vocês para o inferno, para que vocês sejam humildes e então se preparar como igreja para o reino de Deus. Somente a justiça estará no céu, vocês sabem disso. Somente a santidade vai entrar no reino da glória, no estado eterno. Como é possível que vocês não podem ver o benefício que a nuvem de Deus trouxe para vocês? O benefício que os 2 profetas de Yahweh trouxeram para vocês. Eles te trouxeram arrependimento para que vocês possam ser perdoados dos pecados, perdão de pecados, evitar a morte, para que vocês não sejam julgados, para que vocês sejam justificados, para que vocês possam receber a justiça de Deus. É por isso que ele trouxe o arrependimento, para que vocês entrem na aliança que foi prometida, para que vocês possam participar da aliança das promessas de Deus, para que o arrependimento, para que vocês possam aplacar, o sangue de Jesus possa aplacar a Deus em seu favor, para vocês, para que a maldição seja removida, para que vocês tenham a vida de Deus em vocês e o pecado seja purgado e a vida eterna possa entrar em vocês, para que vocês possam acessar Deus e ser separado do ser mortal e entrar no serviço de Deus na eternidade, na glória. O que é isso que vocês não podem ver como nação? O Messias está vindo. Obrigado.